Salve, patrão. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí, professor? Tá dando pra ouvir, amor? O Regió não tá ouvindo, não. Acho que não mesmo. Agora está todo mundo me ouvindo, né? Agora sim. Né? Estava desligado o Beleza? microfone. Eu tô e vocês. Depois Bom. do feriado. Suave, só mexendo com o TCC. Caramba. Professor, falta 22 que resposta lá, mano. De ontem pra hoje, 78. É mesmo? Mas será que o esquema lá deu certo dos meus postagem? Eu nem controlei lá Acho, quem que entrou, quem não entrou. acho que ajudou, né? Ah, sempre Toda ajuda é ajuda. bem-vinda. Então tá bom, tá acabando já a parada, né? Daqui a pouco não Agora eu vou ver se eu posto no algum grupo de desemprego, assim, sabe? Que procura trampo, assim. Acho que lá deve ajudar bastante também. Também. Agora, existe grupo com isso? Ô, louco, procurando emprego, é o que mais tem. Sério? Ah, deve ter mesmo uma galera, né, velho? Vai dar mais agora, né? Nem fala. O bagulho tá louco. É. Só isso que eu falo, tá louco o negócio. Na verdade o centro começou, né? Abriu o centro. Mas sei lá. Na verdade, agora eu tô na dúvida. Minha cabeça deu um nó, velho. Muito. É? É verdade, cara. Não tô entendendo mais nada. Minha cabeça Do deu que você fala? de tudo, dessa Covid, se tem, se não tem, minha cabeça deu um nó, cara. Eu não consigo entender mais, tá ligado? O que tá acontecendo. Ficou melhor aqui. Muita informação, né, professor? Então, na verdade é muita informação desencontrada, eu acho, sabia? Não, os caras falaram que entrou esse novo ministro aí, ele diminuiu o número de mortes, né? Falou que Então, tava errada sei a lá. divulgação. Aí é foda, né? Então, não sei mais quem tá falando a verdade, quem tá mentindo. Sei lá, tá muito louco, mas eu acho que a gente não sei se volta de 28 ainda não, acho que vai até maio, que a gente é o último a voltar, né? É. A gente é o último, por questão de segurança mesmo, né? Essa é a real. A UP postou hoje que a previsão de volta é para o dia 27. Sim, mas depende Ah, mas da autorização é, do governo, né? E o governo mandou Sim. uma mensagem lá que escola acho que é só junho. Sei se... Eu acho que não volta mesmo. Não, eu acho que não, talvez não pro dia 27. Eu acho que vai mais uma semana. Porque a gente, de verdade, eu não sei, né? Aí você fica pensando um monte de coisa. Se tiver mesmo esse negócio do pico, imagina daqui 10 dias aquele povão tá no calçadão lá, parecendo final de ano. Meu Deus. não, o pior é que os caras foi pra pagar a conta, né, velho? É um absurdo. Porque não é possível que o povo tenha esse dinheiro para ficar gastando desse jeito. Eu não sei. Não, gastando não. Parece que fizeram uma entrevista. Não sei quem mandou, não sei não, no Facebook, parece. Que ele trabalha numa grande loja no centro de Londrina, que deve ser essas pernambucanas, Uhum, Riachuelo, Riachuelo. falando que 90% do povo que entrou na loja era para pagar boleto. Sei lá, é bem estranho. Aprenderem, né? Porque Riachuelo, Pernambucano, você não consegue pagar em lotérica, você só pode pagar na loja. Isso Então, me é um falaram absurdo. isso, né? Que tem, também não aceita Bom, nem para que aprender a volta. se adaptar agora, eles têm que criar um jeito. Vai ter que um monte de coisa vai voltar a se adaptar, né? Ou mudar. Eu acho que vai ter Aqui no muito Norte emprego. Shopping eles meteram um caixa eletrônico lá fora com um funcionário Na e ele onde? fica recebendo do povo. Na onde? Aqui no Norte Shopping aqui. Sério? Ah, o shopping não pode entrar, né? Tem isso também, né? Só ficou pro lado de fora. Então tá meio. Deixa eu responder, Viviane. Viviane, a gente não tá te ouvindo, não. Deixa eu ver. Não tô conseguindo te ouvir. Tenta aí. O seu microfone tá ligado.
mas eu não te Tá ouço, mesmo? né? Agora desligou, agora ele ligou novamente. Deixa eu só responder um povo aqui do outro horário, daí a gente começa. Opa, deixa eu ventilar aqui. Tá Hoje já ouvindo? começa o segundo bimestre, professor? Não, eu vou fazer uma revisão zona. Eu só vou começar o segundo depois ou um pouco antes da prova ali, ou depois da prova ainda, de maio. Senão vai ficar muita confusão para todo mundo. Então eu vou fazer um resumão aí. Acho que eu tinha avisado a outra aula, né? A gente ia fazer uma revisão de algumas coisas aí do que Ah, sim. passou. Verdade. Depois a gente já entra em conteúdo novo para falar de varejo. Porque senão acho que vai ficar muito complexo, muita informação. Né? Assim, não sei se a nossa prova vai ser presencial ou não, a gente não tem essa informação ainda, né? Mas vamos ver. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Vamos lá, pessoal, vamos começar a conversar aí. Só para responder, eu respondi a Mariela, mas talvez seja a dúvida de todos aí, tá? As atividades minhas do AVA, daí parece que vocês receberam aí um recado, as minhas atividades do AVA, elas só vão as do AVA, aquelas que estão indicadas lá, tá? As duas primeiras, se eu não me engano, as três primeiras, acho que foram feitas, eu ainda vou manter pelo e-mail, ok? Não vamos colocar lá no AVA. Eu acho que vai dar muito trabalho para vocês, vai ser muita confusão. Então a gente vai manter as atividades que foram feitas normais e as três primeiras a gente deixa tudo por fora ali sem ser o AVA. Beleza? Então, para a gente Beleza. começar hoje, para ficar mais fácil, vamos tentar. Eu vou explicar algumas coisas das primeiras aulas aqui. Tentei fazer um resumão lá que eu passei para vocês. E aí vocês vão tirando dúvidas, vão trocando uma ideia, vamos ver como vai ser para ficar mais fácil esse sistema de, vamos colocar assim, de revisão, né? Eu fazendo revisão só por corona mesmo, porque se fosse de outra forma, não iria acontecer, né? Então todo mundo já sabe disso. Essa é infelizmente, né? É a minha postura em relação a tudo isso. Sou meio chato. Perdão. Então vamos lá, meus queridos. Para a gente começar, eu peguei aqui as duas primeiras aulas, se eu não me engano. Tá? E aí a gente vai tentar fazer um apanhado de tudo isso aí. A Viviane está perguntando se tem novidade sobre a prova aqui. Ainda não, tá, Viviane? A gente não sabe, por enquanto está mantendo ela presencialmente para a data do dia 12. É isso, né? Dia 12 de maio, lá, dia 13, aquela semana lá. Caso as aulas não voltem, a gente também tem que trabalhar com essa vertente. Né? Como a gente está falando de manhã, acho que a gente volta lá para o dia 5, mas sou eu que estou dizendo isso, não é a instituição. Né? Porque a gente é a última esfera a voltar, pelo fato de, imagina, de ter uma turma aí com 30 alunos, eu saio da turma de vocês, pego uma outra turma com 10. Então, já se a gente for analisar, né, eu posso ser o transmissor de uma turma para outra. Mas, vamos ver como vai ser. Por enquanto, está mantendo presencialmente dia 12. Se tiver alguma novidade, acho que é isso, né? Se não me engano. Se tiver alguma novidade em relação a tudo isso, eu aviso, eu comunico, até mesmo a direção comunica a vocês. Eu vejo lá que a presidência de sala de vocês ali é bem ativa em relação a isso. Qualquer recado que está recebendo, eu recebo. Tipo, 5 minutos depois já está postado ali no WhatsApp de vocês. Então está bem ativo esse trabalho aí, está bem informado, ok? Eu acho que todo mundo vai ficar sabendo na mesma época sobre tudo isso. Começando então esse resumão, eu comecei a aula de vocês falando um pouco sobre essa questão do conceito de marketing, tá? Daí eu trouxe esse conceito que eu trabalho, onde a gente trabalha muito essa questão de satisfação do cliente, lembrando sempre que vai existir essa questão da troca, né? Então vai existir a troca, beleza? Existe toda essa questão da percepção de desejo, de necessidade dos nossos consumidores, que não é o cunho aqui, mas só para a gente entender um pouco, né? E para isso tudo acontecer, a gente sempre cria um produto ou um serviço para atendê-lo, né? E em troca tem todo o processo de satisfação. Depois a gente partiu para essa ideia do composto de marketing, para a gente entender aonde a nossa disciplina está envolvida, que na verdade é um conjunto de variáveis controláveis na qual uma empresa utiliza aí para obter
dar uma resposta aos consumidores. A gente trabalha, lógico, preço, prazo, promoção e deixa por último o produto, no caso aqui, né? Que é algo, vamos colocar de uma forma simplista, e preço são os valores que o meu cliente está predisposto a pagar pelo meu serviço. A praça é onde esse serviço vai ocorrer, e aí a gente também entra com a questão do varejo. A promoção, independente se é produto ou não, ela trabalha de uma forma muito igualitária dentro dessa questão aí, né, da prestação de serviço. E por último, o serviço em si, a gente trabalha com a ideia, né, de você ofertar algo para o seu consumidor para satisfazer uma necessidade ou até mesmo criar um desejo nesse consumidor final. E aí a gente pensa sempre nessa ideia de definição de serviço, né? Mas o que é essa questão da definição de serviço? Então a gente diz que serviço é algo que constitui uma atividade convencional, como se fosse um produto, vamos colocar assim, né? A diferença básica entre aqueles 4 tributos, mas a gente tem um agravante muito alto em relação a tudo isso, que no caso você coloca algo à venda, mas não existe, vamos dizer assim, o poder, né? Ou seja, não existe a questão da transferência de propriedade junto a essa questão, diferente do produto onde você obtém, vamos colocar assim, essa propriedade relacionada ao objeto. Então a gente compra um celular, como a gente sempre costuma dizer, para ficar mais fácil para todos. Acho que é um produto que a maioria das pessoas possuem hoje, né? Então você tem um celular e você faz o que você quiser com ele, leva para onde você quiser e assim vai, né? Diferente talvez de um construtor, até mesmo um serviço mecânico e assim vai, né? Que não tem essa questão dessa transição, vamos dizer assim, ou dessa posse e dessa utilização do momento que você deseja. Então, o grande diferencial que a gente fala dentro dessa questão de prestação de serviço é isso, é a transformação da tangibilidade para tangibilidade, né? Do intangível para o tangível. Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, senão vai ficar toda hora esse barulhinho, né? Na cabeça de todos aí, né? Então, a gente começa a ter esse pensamento. Então, todos os grandes, vamos dizer assim, pensadores da área de serviço, eles têm isso muito nítido, muito claro, né? Que é a grande dificuldade enfrentada pelos prestadores de serviço, né? E aí, como a gente já falou em outras lives aí, a gente viu uma ascensão muito grande de prestação de serviço nesse momento na qual nós estamos vivenciando. Talvez serviços que a gente nem dava tanta importância, ou melhor, o mercado de uma forma ampla não dava importância, eles começaram a se valorizar. Isso é muito interessante, né? Se a gente for ver um entregador, que a gente tinha talvez um contato mais próximo, não estou dizendo a proximidade assim, mas um serviço que talvez a gente costuma a utilizar mais, né? Ele se valorizou, mas o mais interessante que eu acho que é o serviço de limpeza pública. Por mais que ele acontecesse ou aconteça, a maioria das pessoas não dava importância para ele, né? Até o momento que talvez um dia ele faltar, todo mundo tem essa percepção. Mas também foram serviços valorizados porque os caras não pararam, estava na linha de frente total, ok? E aí a gente começa a entender dentro dessa questão das aulas que a economia global ela deu uma mudança radical. Não estou dizendo nesse momento agora de crise, mas em momentos que antecederam tudo isso que está acontecendo. Então nós tivemos uma economia mundial baseada sempre nessa questão de produto, né? Aí a gente pode até estender um pouco mais isso, a discussão, pensando talvez nessa questão da Revolução Industrial, que trouxe isso muito à tona, né? E a gente sabe que o produto era algo bem diferenciado no mercado. Mas o mundo mudou. Então a gente teve uma tendência de mercado muito alta correlacionada à importância de serviço, né, a prestação de serviço, e hoje a gente não considera mais ela como uma tendência, mas uma realidade que está prescrita aí no mundo inteiro, onde as pessoas, né, trabalham e utilizam muito essa questão de prestação, tá? Para a gente entender o serviço, aí eu vou deixar ele mais para o final, a gente trabalha aquelas 4 características básicas de serviço, que vai ser o grande diferencial de um para o outro, né? Dentro de todos esses slides aí também, a gente tem essa questão dos níveis de criação de serviço, que são 3 níveis básicos, né? Onde a gente tem o benefício, a característica e a ampliação, pensando no benefício, que é algo que realmente o seu consumidor está querendo comprar, vamos dizer assim, o básico de tudo, né? Por exemplo, um hotel, quando você cria um hotel, e isso acho que foi, se eu não me engano, foi até uma atividade que a gente fez aí, posso até falando besteira aqui, que eu não vou me lembrar mesmo, eu não me recordo se foi isso que a gente trabalhou, mas existe essa questão aí do hotel, né? E dentro desse hotel, por que o cliente compra um hotel, na verdade, ou uma hospedagem? Na verdade, quando ele decide fazer isso, ele está comprando uma boa noite de sono. Então, na verdade, o hotel, o benefício básico Passou dele... esse exemplo.
Oi? Você passou sim. Então, o benefício básico dele, na verdade, é simplesmente ofertar uma boa noite de sono para o seu hóspede. Depois nós temos as características, daí sim ela entra em várias questões correlacionadas à criação do produto real, onde você pode colocar aí desde um nome muito mais contemplado no mercado, até as características do quarto, e assim vai, né, sucessivamente. E por último, a gente sempre diz que existe um nível de ampliação, onde você vai encantar o seu consumidor e surpreendê-lo. Onde a gente sempre relata pensa sempre da seguinte forma: se você ofertou algo para o seu consumidor e nesse caso você acha que você já está surpreendendo mesmo e ele, de certa forma, né, não entende isso como algo de ampliação, algo que o surpreenda, acha que isso é comum, automaticamente você tem que criar novas, vamos dizer assim, ou novos atributos para surpreender esse consumidor aí, tá? E aí a gente retoma então sobre essas questões das características das prestações de serviço. A gente sabe que são 4, e essas 4 características elas se diferem totalmente, vamos dizer assim, de um produto, onde a gente trabalha a questão da intangibilidade, variabilidade, separabilidade e perecibilidade. Vamos lembrar o primeiro aí da intangibilidade. A gente sabe, né, que é algo que você não tem posse, por isso a gente começa a dizer, né, que os serviços eles são experiências extremamente vivenciadas, ou seja, o seu consumidor ele vivencia algo junto com você. E aí, completando um pouco mais essa questão do serviço, nós começamos a entender que os serviços eles não podem ser vistos, cheirados, sentidos, ouvidos, vamos dizer dessa forma, antes de você estar consumindo. Nós, consumidores, estamos consumindo ele. Antes disso acontecer, nós não temos, vamos colocar assim, né, essa possibilidade. Por isso que os consumidores, dentro da prestação de serviço, eles têm que procurar algum tipo de evidência relacionada ao desempenho de quem está prestando, relacionada a toda essa questão de qualidade, relacionada a toda essa questão da garantia do serviço na qual está sendo consumido ou ofertado. O grande desafio, como a gente já falou no início, é fazer essa transformação, enfim, né, de se tornar algo tangível, onde não existe a tangibilidade. Para isso acontecer, existem vários detalhes que têm que ser impostos, né, ou inclusos dentro disso aí, como, por exemplo, a forma que está sendo prestada, ou até mesmo a entrega desse material. Mas para o serviço ser diferenciado, e aí a gente entende num slide que a gente colocou, acho que na primeira aula também, falando de uma característica diferente, acho que está aí também no meio do slide de vocês, onde a gente fala um pouco dessa questão do marketing boca a boca, que tem uma evidência muito grande. Então aqui, né, a gente já começa a entender. Por que a gente começa a entender? Porque existe aí o material de comunicação que é da mesma forma que é feito da forma tradicional, mas ela expressa de uma forma muito grande. Então você tem que informar esse cara de tudo isso que está acontecendo, né? Você tem que colocar uma instalação diferenciada, mostrar equipamento, né? Falar do seu preço, mostrar a sua marca perante os seus concorrentes e, por que não, pensar no depoimento de pessoas, né? Fazer com que pessoas que já utilizaram o seu serviço possam aí servir como uma ferramenta de divulgação em pró do crescimento, tá? E por último, dentro dessa questão da entendibilidade, a gente entende muito que o serviço ele não pode ser patenteado de forma alguma, é muito complexo. Então a gente sabe que outros prestadores de serviço podem pegar a sua ideia e fazer algo muito semelhante, muito parecido que você, tá? O segundo que a gente tem nessa questão aí, a gente chama de inseparabilidade. O que é a questão da inseparabilidade? Olha, pensar assim, ó, inseparabilidade a gente começa a pensar que ela não separa. Então, ao mesmo tempo que ela está sendo produzida, ela está sendo consumida, tá? Por isso a gente fala que a presença do fornecedor é importante nesse quesito. Então, quem presta o serviço, vamos colocar assim, e quem consome, né, são partes extremamente cruciais de todo esse processo. Por isso que nós, aí a gente abre de uma forma muito grande, nós todos aqui temos certas preferências por determinados tipos aí de prestador de serviço. Por isso que nós acabamos escolhendo, por isso que nós buscamos, vamos dizer assim, algum tipo de profissional, né? Mas em tudo isso existem alguns desafios, vamos pensar. Primeiro, você tem que pensar sempre nessa questão aí da satisfação dos seus consumidores, dos seus funcionários, né? Isso é fato. Se o cara estiver satisfeito, automaticamente ele vai trabalhar de uma forma muito melhor. Aí a gente coloca um outro fator que a gente vê lá na frente num dos P's, que a gente coloca um P de pessoa,
né? Onde o envolvimento aí do cliente é crucial em todo esse processo, porque ele já está consumindo ao mesmo tempo que está sendo, né, entregue, mas a gente também tem a figura de um terceiro, né, que a gente diz que é um influenciador. Então, a pessoa que estiver acompanhando, vamos dizer assim, o cliente nessa questão da prestação de serviço, ele pode, de alguma forma, acabar influenciando em todo esse tipo do processo, né? E ele pode influenciar, daí vamos ser real, né? De uma forma tanto positiva como de uma forma negativa em todo esse processo, tá? Por isso que a gente pensa muito na questão de quem nós vamos contratar, vamos dizer assim, ou as pessoas que a gente quer que prestem o nosso serviço. Então isso vai ser muito levado em consideração em todo esse processo aí. A terceira diferenciação que a gente tem, nós chamamos de variabilidade. E o que é a variabilidade, na verdade? A gente trabalha com a questão da variável, né? Então, ela está variando, vamos colocar assim, de vários aspectos. Por exemplo, quem presta, onde presta, como presta, da forma que está sendo prestado o serviço. Por quê? Porque o serviço ele vai variar de várias formas, independente, né, se for de quem está fornecendo, ou até mesmo na sua execução. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Às vezes, vamos dizer assim, existe um lugar ali onde não há ou não tem, né, uma total, vamos dizer assim, condição de ser prestado o serviço, e esse serviço está acontecendo. Então, às vezes, determinados consumidores podem aparecer no momento e achar que aquilo não é correspondido, vamos colocar dessa forma, né, ao serviço na qual está sendo ofertado, ok? Por isso que a gente se informa sempre com outros consumidores para decidir sempre sobre qual é o melhor prestador de serviço, ok? Lógico, a gente está falando de variabilidade aqui de local, a gente pode pensar que talvez um restaurante aí de uma forma muito bem diferenciada possa encaixar essa questão da variabilidade. E aí fica difícil, né? Ela pode ser uma comida muito boa, mas se o local onde está sendo servido não for uma coisa muito agradável, você acaba não consumindo o produto, beleza? Outra questão que a gente tem aí, a gente pensa nessa questão já do Kotler, né? Onde o Kotler fala que existe aí 3 formas, vamos dizer assim, de você melhorar ou até mesmo controlar toda essa questão da prestação de serviço. Primeiro, você vai investir sempre nesse processo de contratação, segundo o Kotler, padronizar de uma forma eficiente todo o processo dentro de todos os setores na qual você está aí trabalhando a prestação de serviço. A gente sabe, perdão, que essa questão aí da padronização é super complexa, porque o serviço é algo que é difícil de se padronizar, mas o máximo possível ele tem que ser tentado, tá? E o mais importante aí, a gente não tem que pensar somente nessa questão, eu acredito, do serviço, mas também pensar de uma forma muito mais ampla, como realmente uma empresa, uma marca, até mesmo a questão do produto, que é ofertar para os seus consumidores toda essa questão aí dos canais de resposta, o canal do feedback. Então, assim, quanto mais disponibilidade você colocar para o seu cliente essa forma de comunicação com ele, mais fácil você vai entender como está todo o processo. Mas a gente sempre fala, né? Vai uma dica aí. A partir do momento que você ofertou tudo aí ao seu consumidor, todos esses canais de comunicação, fiquem atentos, porque esses caras, eles vão buscar esse tipo de canal. E ele vai querer uma resposta em relação a isso, tá? Então, não adianta você, vamos colocar assim, criar um canal de comunicação e não deixar rolar, e não ter respostas para tudo isso que está acontecendo. Então, não vai adiantar nada. Às vezes, a gente sempre fala que é melhor você nem ter esse tipo de canal de comunicação, né? Se for para deixar parado, é melhor nem criar, ok? E por último, a gente trabalha com essa questão da perecibilidade, onde a gente não vê o estoque, vamos dizer assim, em relação ao serviço. Então, não tem como eu estocar o serviço, ok? E a gente começa a entender que dentro desse produto, dentro dessa questão do serviço, se você deixa passar alguma oportunidade, ela não volta mais. Então, não tem como a gente recuperar tudo isso. E até se tem o exemplo dentro de sala de aula dos ônibus que saem para Curitiba, e etc. Tá? Então, pensando nisso, a gente entende que o problema não é quando a demanda é estável. Porque quando a demanda está estável, você consegue ter um controle sobre tudo isso. O problema é quando essa demanda oscila, seja para baixo, seja para cima.
E aí a gente traz talvez algo que não era nem possível, talvez, da gente imaginar na discussão de aula, né, presencialmente falando. Imagina, né, como está a oscilação de alguns prestadores de serviço dentro dessa pandemia. Uma coisa de louco, né? Então existe uma oscilação tanto para mais quanto para menos em algumas áreas aí da prestação de serviço. E aí a gente entende que existe um problema muito grande. Então, qual é a resposta para tudo isso, né? Talvez. Então, para equilibrar a demanda, você começa a pensar numa diferenciação, tá? Tem diferenciação relacionada a preço, a atendimento, a novos serviços como reserva, e assim vai, né? Como tratamento diferenciado. Eu tenho vários amigos que prestam serviços de diversas áreas e você começa a ver ali que eles estão, né, dando um jeito, beleza? Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa agência de turismo e acho que é um dos setores que mais sofreram com tudo isso, porque parou. Essa é a real. Então, além de tudo isso, além de, vamos colocar assim, deles terem que devolver algumas coisas, né? Que tem cliente que não aceita, talvez renovar tudo isso nessa questão desses pacotes turísticos. Mesmo assim, eles começaram a tentar criar situações para não perder clientes, né? Eles criaram um pacote lá onde você paga X reais, você tem uma semana grátis aí para determinado local. Vamos colocar assim na Bahia, se não me engano, acho que é o que eles estão criando, né? E aí, se você quiser um upgrade dentro desse pacote, você paga mais X reais, mas não tem uma data pré-estabelecida ainda, né? Não tem nem, acredito que não tem nenhuma coisa de hotel meio que reservada, mas mais ou menos uma passagem aérea ali e uma garantia de hospedagem. Mas esse é o grande problema, você vai se hospedar onde, né? E se no período que você quiser ir já tiver uma reserva de muitas pessoas, talvez, é um pouco complexo da gente tentar entender, mas eles estão tentando criar aí algo diferenciado para sobreviver no mercado. Outro fator que a gente tem é quando essa demanda, vamos dizer assim, o melhor, quando você equilibra a sua oferta, né? Quando existe uma oferta de determinados serviços, você contrata funcionário para ele trabalhar num determinado horário, né? Ao contrário do que a gente está vivenciando, existe uma dispensa muito grande. Mas em alguns setores, por exemplo, como supermercado, como a questão da saúde, houveram contratações. Então, você teve que contratar pessoas para esse horário de pico que está acontecendo, né? E isso estimula, ou até mesmo estimular a maior participação dos consumidores, que não é o caso agora, mas tem uma questão dita aí dentro desse slide, que é bem interessante, que é essa questão de compartilhar serviço, até mesmo essa formação de cooperativas. E a gente começa a entender que será que, ou melhor, não será talvez uma alternativa para muitas empresas no futuro? A gente não sabe, né? Como vai ser essa pós-pandemia aí, mas talvez seja uma ideia de criação de cooperativas, de várias pessoas que talvez prestam o mesmo serviço, ou vamos colocar aqui, por que não, pensar muito nessa questão de produto, se elas possam se unir, né, para juntar forças nesse momento mais complexo, ok? E para a gente começar a pensar, né, encerrando toda essa primeira revisão aí, nessas primeiras aulas, a gente começa a pensar que existe uma diferença clara entre o produto e o serviço. Então, para a gente começar a pensar, só para diferenciar, o cliente não obtém propriedade sobre o serviço, isso é claro, né? Os produtos e os serviços são intangíveis, ou seja, o que te oferta no final é a intangibilidade, há maior envolvimento do cliente em todo o processo, a gente já viu nas 4 características. É muito difícil você avaliar um serviço, né? Porque você não é igual um produto que você tem, ele vai te dar um defeito, você consegue verificar ele de uma forma muito mais ampla. A gente entende que não tem estoques, não tem como a gente estocar um serviço. O fator tempo aí é extremamente crucial para tudo isso acontecer, principalmente há um tempo atrás, onde as pessoas tinham pouco tempo, né? Era muito mais difícil. Não existe padronização, por isso é muito mais complexo dele acontecer. Pensando nessa ideia também, a gente começa a relatar que não tem como você patentear tudo isso, porque o serviço ele não te dá essa possibilidade. E por último, aqui, ao mesmo tempo que tudo está sendo produzido, tudo está sendo consumido. Colocaria também aí mais um tópico para a gente pensar nessa questão das pessoas, né? Que o influenciador ele pode influenciar de uma forma positiva ou negativa a questão da produção, a questão da prestação do serviço. Beleza, meus queridos? Vamos abrir o microfone para algumas dúvidas, caso vocês tenham. Daí fica mais fácil a gente entender todo esse processo aí do serviço, dessa revisão
né? Que a gente acabou fazendo aí virtualmente. Beleza? Temos aí pouco menos de 9 minutos para a gente encerrar essa live, então acho que dá para a gente trocar uma ideia aí sobre tudo isso. Ou se alguém tiver com dúvida também, Professor, alguma coisa. já Oi? montou a prova? Não. Porque Já se montei. for. Tem que. Porque se for online, eu acho que é de uma outra forma, né? Não É, sei. por isso que eu estou esperando as respostas ainda, Thaís. Eu não sei como vai ser, né? Dependendo Aham. como for, eu monto de uma forma. Enfim, se for de outra, né, a gente tenta de outra forma. Mas eu não sei de verdade. De verdade Mas ainda. é isso que tá no slide, né? O conteúdo vai ser É, o basicamente esse. conteúdo, minhas provas, acho que vocês já estão acostumados a fazer. Eu não mudo muita coisa, né? Sim. Geralmente questões mais abertas para a gente conversar. Mas eu acho que se for virtual, ela deve vir em formato diferente, acho que sem questões abertas, não sei. Isso eu tô dizendo, né? Pode ser que nem era no início, quando a gente. Vocês pegaram a época ainda da faculdade antiga? O Não? último semestre, né? A antigona Primeiro lá? semestre. É, vocês É, o lembram último como. semestre que teve a FAAT, a gente Ah, pegou. tá, fácil. Vocês lembram como eram as provas? Né, todas de X, etc. Eu acho que para essa Aham. alternativa, né, virtualmente falando, já com uma experiência em AD que eu tenho, geralmente as provas do EAD elas eram todas de X, beleza? Mas Tá. era uma outra forma de trabalho, né? Os alunos iam até um polo remotamente assim. Eu não sei nem, de verdade, eu não sei nem como será isso. Não sei nem dizer para vocês, né? Essa forma remota, como vai ser tudo isso, caso ela exista, ok? Beleza, então. Mais alguma dúvida? Cegadão, professor. Foi bem É, resumido. Eu peguei já. acho que tem que ser, né? Não adianta a gente. Revisão é uma coisa um pouco mais resumidona, né? Porque o conteúdo já está lá. Sim. Como eu disse para vocês, eu costumo não dar revisão, mas a gente tem que abrir umas exceções em alguns casos aí, né? A gente também não pode ser radical, extreme, assim, né? Professor, Eu, desculpa, eu não estava no Pode começo falar da aí. aula. Ah, Eu vi que você estava falando das atividades. Vai ter mais atividades ou... tá, beleza, Daniel. Seguinte, eu não vou dar atividade nessa semana. Acho que a gente conversou, né, aula passada também. Eu vou manter sem atividades até o início de maio ali, até a gente trocar o bimestre, beleza? As atividades que estão aí são essas que vão ficar. Eu joguei até a data de hoje, meia-noite, para essas atividades serem postadas. As 3 primeiras pode ser mandado para aquele e-mail mesmo que está lá nas descrições dos trabalhos, beleza? As demais Professor, você não fez um bem Não, bolado de uma beleza, professor. tabelinha, assim, não, né? cara, eu comecei a fazer, daí eu preencho, daí eu paro, preencho, paro, e eu vou fazendo outras coisas. Mas eu tenho uma De quem tabelinha fez no tudo, né? Excel. Não, eu não Mas coloquei ainda acredito. quem fez tudo. Mas eu posso tentar, até semana que vem, botar isso em ordem e falar para vocês já como tá isso. Beleza. Posso, eu sei, mandar pelo WhatsApp, talvez, ou mandar falar pela live mesmo, que já fica registrado para todo mundo. Beleza? O que mais? O pessoal está perguntando, o Renato aí chegou, né, nessa questão do prazo de volta, como vai ser. Então, Renato, a gente não tem certeza ainda, a volta, né, desculpa, né, está prevista para o dia 27, mas isso aí não é a instituição, tá, gente? É eu falando nisso. Eu acho que a gente prorroga isso até o dia 5. Por quê? Porque a instituição de ensino é a última instituição que volta, beleza? Vamos pensar aí, ó, a sala de vocês tem quase 40 pessoas. Eu saio da sala de vocês, mudo para uma de 30. Então, imagina essa troca, né? Não só de alunos, mas também imagina a troca de professores, a rotatividade que vocês têm em sala de aula. Eu acho, Sim. tá? Eu acho. Não é a instituição, isso não é vamos colocar assim, né? Positivo que está falando. Isso que está falando é o professor Gigione em todo esse questionamento. Tá? Então, eu acho que a gente vai ter aí essa prorrogação por mais uma semana. Mas nada é previsto, né? Não dá para a gente afirmar nada nesse momento. A gente já teve uma abertura de comércio, a gente viu como que foi a loucura lá. Não sei o Sim. que vai dar de resultado em tudo isso. Até a gente estava conversando no início. E eu falei, eu estou muito confuso em tudo isso. Minha cabeça não está assimilando algumas coisas. Que pode, que não pode, que pode, que não pode. Então eu dei um nó de novo. Eu tenho que
preciso de um tempo, isso é meu, né? Para entender todo o processo que está acontecendo. Mas eu acho que a gente fica mais uma semaninha aí em casa. Vai voltar na semana. Tá gostosinho assim, né? Tá top. Oi? Tá gostosinho a aula assim, tá top. Ah, cara, mas Prefiro chega uma hora, presencial. né? Chega uma hora que a maioria cansa aí, né? Eu já tô cansada, não saio pra fora. Então, você precisa do contato, né? Eu tô indo, não vou mentir, eu saí daqui, saí ontem, vou pra minha irmã mora lá, não sei aonde, Cafundó dos Judas, num sítio lá, então lá tem piscina, tem um monte de coisa, ela também não sai, eu vou lá e volto. Aí, Eu só vou pro Rodolfo, volto, fico com as crianças, vou pro Rodolfo, volto. é um momento que a gente tem que ficar, né? Infelizmente, tem que esperar tudo isso. Aí você Mas eu liga, quero trabalhar logo, assim, quero voltar à minha rotina. só desgraceira, vala e mais vala. Dá medo, desespero ver isso. Né? Deus o É livre. complicado, mas vai passar, né, gente? Essa é a verdade. Vai. O que mais, Vai. povo? Até mais, professor. Mais alguma coisa vocês queiram aí? Não sei se respondi todo mundo. Tranquilo pra Eu mim. tô tranquilo também. Então, fechou. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida para a gente fechar aí? Então, a gente encerra e deixa para segunda-feira a nossa conversa. Fechou. Esse negócio aqui. Segunda estamos aí. Aproveita aí, ó. Segunda-feira vai ser outro tipo de revisão, professor? Eu vou continuar mais algumas coisas dos assuntos lá. Tô dando uma enxugadona em tudo, que eu acho mais Tá. importante. Né? Beleza. Aproveita aí, ó. Ontem teve chuva de meteoros, que hoje vai ter também, a partir da 1h da manhã. Porque se estiverem acordado, não tiverem luz, tem muita luz, dá para ver. Pelo menos Beleza. alguma coisa legal, né? Beleza, povo? Beleza, Valeu, meu professor. querido. Boa semana aí para vocês. Falou. Falou, obrigado. Falou, professor. Falou. Ah, apareceu.